E a palavra que nós recebemos da parte de Deus foi: restauração. A ação de Deus. Isso me parece que é um fim de um ciclo. Algo que provavelmente deve estar em curso ou em fase final de execução. Isso me deixa inseguro, que parece que o óculos não está na minha orelha. Sem mais delongas, Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se disse entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. A restauração, ela parte de Deus. E eu lembrei de uma palavra que o Senhor me deu uma vez, quando Ele me disse assim: às vezes eu coloco você no estreito, no mais difícil que possa existir, para você perceber que você não tem o controle. Pare de ser onipotente, que a onipotência é minha. Saia dessa posição de querer controlar as coisas. Faça e espere. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes nós somos tentados, e eu sou tentado, a não fazer as coisas conforme as minhas forças, mas fazer muito além delas. Às vezes com prejuízo da minha saúde. E Deus me falou: olha, esse momento que vocês estão vivendo, que a igreja está vivendo, é um momento de disrupção. Um freio. Também para arrumar a casa. Onde cada um vai mostrar exatamente quem é. Alguns vão arrumar as coisas e vão embora. Outros vão ficar para ser do time do contra. Outros vão se dispor a ajudar. Mas é preciso que haja restauração. E lendo esse texto, parece que há uma coisa antes da restauração. Porque depois de restaurado, o povo se enche de júbilo, então não tinha júbilo. Se enche de riso, então não tinha júbilo. E as outras nações, quem estava de fora, não via o agir de Deus. Mas, a partir daquele momento, elas dizem: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Também serviu de testemunho. A palavra restaurar, ela tem uma origem bem latina. Mas quando a gente vai encontrar ela em alguns outros idiomas, a gente pode escolher renovar, fazer novo, usar a experiência antiga para fazer coisa nova, ou restaurar, encontrar alguma coisa completamente estragada e fazer voltar ao estado original. Mas há uma língua que usa essa palavra de uma forma muito especial. E que a gente pode traduzir mais ou menos assim: voltar atrás ou passar de novo. Reviver, viver outra vez. Ressuscitar, voltar a viver. Mas, e nessa questão de restaurar? Stauros, em grego, quer dizer cruz. Voltar à cruz, passar de novo pela cruz.
Mas como passar de novo pela cruz? Tem dois aspectos bem visíveis que chamam bem a atenção. Passar pela cruz, lembrar o que está de fora, passar e ver. Quem vê a cruz vê o quê? Cada um pode escolher o que vai ver, mas há um momento crucial em olhar para a cruz. É ver a entrega de Jesus Cristo como o pagamento dos nossos pecados. O caminho da liberdade, o caminho da salvação. Mas há uma outra forma de olhar isso. Quem quiser ser meu discípulo, que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Passar de novo pela cruz. Tomar a cruz. Será que nós estamos precisando de passar de novo pela cruz? Sim, porque quando a gente olha pelos dois aspectos, a gente começa a ver que restauração pode ter uma amplitude muito grande. Que áreas da minha vida precisam ser restauradas? Eu tenho clamado por restauração de coisas que eu reconheço na minha vida como frágeis, como estragadas, como quase destruídas. Isso exige do indivíduo uma autocrítica. Exige do indivíduo buscar a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem amorosamente nos mostra os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, ele não impõe. De uma forma muito amorosa. E a partir daí, desse reconhecimento, nós podemos buscar o socorro e a ajuda desse Deus que age. É tão amplo, é tão engraçado, é tão cheio de nuances. Deus restaura um povo, Deus restaura uma cidade, Deus restaura uma família, Deus restaura vidas, Deus restaura histórias. E como nós podemos nos posicionar? Sim, porque Deus é muito gentil. Ele só age naquilo em que a gente permite, em que a gente busca. Há uma promessa em Apocalipse 21, 4. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Então, será que nós poderíamos fazer uma digressão e imaginar o seguinte? Esse ponto de disrupção que a gente está vivendo pode, ou muito provavelmente é, Deus fazendo nova todas as coisas. Ao longo de 15 anos acompanhando essa igreja, houve momentos em que muitas pessoas que estavam do lado de fora diziam assim: acabou. Ponto final. Quando nós atravessamos a pandemia, domingos e domingos e domingos na igreja, só estávamos duas pessoas, pastor Letônio e eu. Orávamos, chorávamos juntos, e todo domingo o povo estava sendo alimentado.
Notícias ruins chegavam, famílias doentes, pessoas que perderam parentes. E nós terminávamos o culto e ficávamos até perder a hora orando por essas pessoas. E naquele momento, quando nós retornamos, as pessoas estavam acostumadas a não ir mais à igreja. E as portas foram abertas, as cadeiras ficaram vazias e nós ficamos. Bons longos meses. Outro. E depois outros não voltaram nunca mais. Cada um mostrou quem era. Houve pessoas que durante esse período não contribuiu com 1 centavo para a obra. E a gente tem que pagar o templo. Tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz. E Deus honrou. Nós não deixamos de pagar 1 mês. Uma conta não ficou pendurada. Com o próprio ônus. Sim. Mas muitas vidas foram restauradas. Pessoas que estavam doentes, que chegaram relatando que leram a Bíblia 3 ou 4 vezes e não liam um dia. Que tiveram a oportunidade de ir nos hospitais, nos enterros, nas famílias, porque ninguém podia estar lá no enterro em si. Elas davam testemunho. E aquilo que parecia que não era bênção, Deus transformou em bênção. Você sabe que naquele momento que nós atravessamos, como agora estamos atravessando um momento, eu entendi que muitas vezes nós fazemos um burburinho, nós mesmos fazemos tempestades em copos d'água, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de experiência em Deus e por querer que seja feita a nossa vontade. Acima da vontade de Deus. Não temos paciência para esperar. E aí Deus diz que está fazendo nova todas as coisas. E se nesse novo de todas as coisas, Deus estiver levando pessoas daqui para bem longe. Essa igreja está gorda, tem muita gente pronta para trabalhar. E se Deus estiver nisso, querendo que... Obrigado, meu filho. Que as máscaras caem. E se Deus estiver nisso, expondo as nossas feridas? E se Deus, no meio disso tudo, está expondo nossas fraquezas? E se no meio disso tudo Deus está propondo curem-se? A ressurreição é um processo realizado por Deus que pode trazer um novo renascimento interior e a reconstrução de áreas danificadas da nossa vida, como família, relacionamento e ainda no plano da nossa vida espiritual. Em que plano Deus pode estar restaurando a nossa vida com tudo? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Todos nós não somos parte de um corpo. E se está acontecendo com o corpo, diz respeito a mim, que sou parte desse corpo. O que será que Deus está dizendo, pessoal e particularmente a cada um de nós, nessas áreas em que nós precisamos de restauro, de conserto, e que nós não queremos admitir que estamos precisando? Porque é um processo. Não é um ato único. Deus restaurou. Não. É um processo.
Você já viu uma igreja sendo restaurada, dessas igrejas que são tombadas historicamente pelo patrimônio histórico nacional? Fecha uma igreja e passa um tempo gigantesco. É lento, é minucioso, é cuidadoso. Eu lembro de uma pessoa que me disse uma vez, ela trabalhava com roupa, ela era tida como uma grande modista, uma grande costureira. Aí ela disse assim, é melhor 1000 vezes fazer 1000 vestidos do que pegar um só do mesmo modelo, descosturar todo e refazer. Mas Deus não foge a isso. A obra que ele começou, ele vai terminar. Ainda que ele tenha que levar o tempo que ele leve na vida de cada um de nós. Ele é o Senhor da eternidade. O tempo de Deus não é cronológico. Então, ele vai fazer a obra na minha e na sua vida. Porém, eu tenho que ir até o restaurador. E você sabe que tem algumas coisas que podem atrapalhar isso? O ego, o orgulho, a soberba. Por quê? Porque tudo isso vai ficar no meu ouvido dizendo, você não precisa não. Você está maravilhoso. Você é o mais santo que tem dentro daquela igreja. Olhe, se você não foi, não estiver no culto, não teve culto. Deus nem olhou para a igreja. Arrogância, presunção. Ah, mas não é só o outro, não. Sou eu. Sim, porque todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos, é eu que estou vendo a cara de vocês e são vocês que estão vendo a minha cara. Todos. Com certeza. Isso requer um ato de reflexão, um ato de humildade, mas, acima de tudo, um ato de esperança. Eu gostaria de fazer uma pergunta extremamente retórica, mas quem gostaria de ser restaurado? Será que nós sabemos quais são as áreas que nós gostaríamos que Deus restaurasse? Fé, esperança, honestidade, perdoar. Que área? Finanças. Quantas coisas a gente quer ser restaurado? E algumas coisas que nós precisamos entender. Vamos ler Tiago 1, 21? Alguém pode ler para mim, por favor? Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Ele fala que é preciso reconhecer e girar em torno da palavra. Girar em torno da palavra é se debruçar. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos dado tempo à palavra para que a palavra entre nesse processo de restauração à nossa vida? Porque, às vezes, a restauração vem após as provações. Tem momentos em que a gente só consegue ver com clareza a dimensão do amor de Deus
quando a gente passa por situações escabrosas. Será que eu vou esperar que isso aconteça comigo? Como assim, Luiz? Vamos pensar no seguinte. Uma pessoa que passou por um processo de restauração e que fica muito claro para a gente que antes da restauração passou por uma grande provação. Jó. Daqui a pouco a gente vai olhar mais de perto isso. Mas Jó passou por aquele processo não porque ele fosse infiel, justamente pelo contrário, porque ele era um homem fiel. Mas vamos pensar Pedro. Pedro passou por um processo de restauração. E a gente vai olhar daqui a pouco isso. Mas antes ele teve um processo. Ele teve de se auto-encarar, se autoavaliar. O filho pródigo também. Mas ele teve que passar por um período muito apertado, por um estreito, para depois encontrar a restauração. Mas há alguns que passaram por uma restauração de uma forma muito suave, muito leve, onde o coração dela estava tão buscando, consciente ou inconscientemente, que Deus marcou encontros com elas. Desce aí, Nicodemos. Vamos? Eu vou na tua casa hoje. Pois é, esse é o problema de ficar velho. Eu começo a falar de Gênesis e termino falando de Apocalipse, contando a mesma história. Zaqueu. Muito obrigado. Bora, desce aí. Eu imagino o que Zaqueu passou. Ele era coletor de impostos. Ele com certeza conhecia Levi, Mateus. Aí eu acho que ele ouviu dizer, o coletor de impostos, aquele Mateus, se converteu a esse caminho. Agora ele vive falando de um Deus que perdoa pecado. Mas eu quero ver a cara dele. Quero. Ladrão safado, a gente roubou junto. Eu quero ver a cara dele. As ondas que a gente tirava. Eu quero ver. Aquele, tu não sabe? Sentava comigo na mesa, tomava uma cachaça. E agora tá lá, tirando uma de crente. Eu quero ver. Vou lá. Agora, quem é esse cara que fez a cabeça dele? Esse cara deve ter alguma coisa. Mateus não é burro. Eu via ele fazendo as estratégias e os planos para roubar. O cara sabe. Agora, quem é esse cara? Rapaz, eu quero ver. E ele está se arrumando. Botando a túnica, passando a cinta. E agora, como é que eu vou fazer? Eu sou curtinho. Tem gente lá que só. Eu vou fazer o quê? Depende de onde ele estiver, eu arrumo a pé e subo. Chegou lá, ele olhou e disse, eita, e agora? É gente demais. Eu não estou conseguindo nem ver lá a ponta do onde termina. O homem vai passar por aqui. Eu quero ver. Eu vou. Tem aquela, eu subo. Mas a roupa, eu subo. Eu quero ver. Eu só saio daqui depois que eu ver a cara dele. Foi lá, subi. Isso tudo é minha imaginação, viu? Que é fértil. Subiu lá e disse, daqui dá para eu ver. Eu vou ver a cara desse sujeito. Depois eu converso com Mateus, converso com ele. Quando ele está lá, ele nem espera. O mestre vem, passa por ele, olha para a cara dele. Eu acho que ele deve ter tomado um susto. Eita, ele olhou para a minha cara, ele me viu. Ele me viu. O que será que ele vai fazer agora? Diz que ele tem poder para tudo. Ele vai me derrubar daqui, eu vou levar uma queda. Não sei como é que eu vou fazer. Desce depressa. Porque me convém
ir para a tua casa hoje. Ele quer ir lá para a minha casa. Oxe, é agora. Desce com tudo e vai. E lá ele ouve a palavra. E o que acontece? Pois é. Tem outros encontros. Uma mulher que foi buscar água de meio-dia no sol quente porque era conhecidamente uma mulher da vida, como se diriam, para não usar outras palavras aqui. Ela tem um encontro. E desse encontro, ela saiu restaurada. A primeira evangelista. E agora, quem somos nós nessas histórias? Que personagem sou eu? Eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura. 1 de Pedro 5:10. Sabrina, faz essa leitura, por favor. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Uau! Tem um antes e um depois. Depois, quando vem a restauração, vem a firmeza, vem a segurança, mas antes daquilo, é um estrago só. Romanos 12, 25. Alguém pode ler, por favor? Aliás, desculpe. 2. É o 2. Leia o texto que você estava lendo, por favor. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua vida, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela errou, mas acertou. É esse mesmo. Pela transformação da mente, Deus também restaura. Agora, essa é uma área em que a gente precisa estar disposto. Porque é preciso que se volte para a palavra. Restaurar a mente ao estado da mente de Cristo. Você sabe que é uma das áreas onde há a maior guerra dentro de nós é na mente? Batalha espiritual. Vou lutar contra os espíritos, tem malignos, sai vendo o diabo em tudo que é canto. E a guerra está acontecendo aqui, ó. Cobiça, raiva, ódio, ganância, arrogância. Mas Deus restaura. Não precisa a gente se amoldar ao mundo. Mas a gente pode ser transformado. Porque se transformando a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se transformando. Porque como é que eu posso dizer em todas as áreas da minha vida, Deus, seja feita a tua vontade, se eu não estiver alinhado? Mas para isso é preciso que eu entregue. Todos nós, independente de quem quer sejamos, e aonde quer que nós estejamos, precisamos de restauração. Em diferentes áreas das nossas vidas. Mas o melhor disso é que a gente tem um restaurador disponível.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Restauração. Agora, será que como igreja nós não precisamos de restauração? Oh, beleza, hoje deixar o tempo. Até meia-noite nós ficamos aqui. Será que nossa igreja não precisa de restauração? Nós marcamos uma reunião, e ao marcarmos essa reunião, a gente disse o propósito dessa reunião. E algumas pessoas entraram em contato, cada uma com suas demandas. E sabe que eu pude ver uma coisa que o Senhor deixou bem claro para mim, é que as demandas estavam falando da necessidade de cada uma delas. Gente que tinha coisa a falar e não falou. Gente que queria fazer cobranças e não fez. E aí a gente voltou a explicar exatamente qual era o motivo da reunião. Mas minha oração mudou. Senhor, não dá-nos só caminhos e estratégias, mas dá-nos restauração. Nós precisamos nos consertar. Porque se a nossa meta não for Jesus Cristo, nós não estamos fazendo nada. Ou muito provavelmente estamos servindo aos nossos próprios egos. Ou erigimos ídolos. Ah, eu só vou para a igreja se o pastor fulano estiver lá. E Jesus não está não, é? Ah, eu só vou fazer isso se for assim, se for assim. Espera aí. E você é o dono da igreja? A igreja tem dono e não sou eu, não. A igreja tem senhor e não sou eu, não. Ou você acha, por acaso, alguém me perguntou aqui se eu queria estar aqui agora? Alguém me perguntou se no meio do meu corre-corre de vida eu queria ter gasto o tempo que eu gastei em oração, em leitura, para chegar aqui e aparecer? Ou é porque o Senhor tem me chamado? Ou é porque, mesmo muitas vezes não querendo, o corpo está pedindo para dormir, e eu estou lá lutando para não dormir? Será que sou eu que faz isso? Talvez vocês pudessem me fazer uma pergunta. Ou eu pudesse fazer uma pergunta a vocês. Vocês me queriam como pastor da igreja? Agora, vocês também podem me fazer outra pergunta. Você quer ser pastor dessa igreja? Talvez as respostas sejam iguais e mútuas. Mas sabe que nesse processo Deus tem restaurado algumas coisas na minha vida? E eu espero que restaure a de vocês. Os questionamentos. Por que é que eu estou na igreja? Para aliviar minha consciência, o meu ego, para ser discípulo do presbítero Guilherme, para fazer críticas ao presbítero Guilherme, para brigar com Sabrina, para dizer desaforo a Sara, para quê? Para ficar brigando com Flávia, para quê? Ou a minha meta ao vir à igreja é para fazer a obra, é para louvar, é para engrandecer, é para adorar a Deus? Eu acho que a gente precisa reavaliar. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor da minha vida? Por que é que eu estou indo à igreja hoje? Qual a razão?
Eu quero mostrar minha roupa nova, botar o meu perfume poderoso. Ou ir lá, fazer minha melhor cara de santo, me sentar, fazer 4 preces ali caladinho, agradecendo, Senhor, que bom que eu não sou como esses pecadores horrorosos, horríveis que estão aqui. Eu sou santo, Senhor. Muito bom, eu sou tão bom, Senhor. Muito obrigado, porque Tu me abençoaste com beleza, bondade. Ou será que eu baixo minha cabeça e digo, Senhor, miserável pecador que sou. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero pecar, mas eu peco, Senhor. Eu não quero falar mal, guarda essa minha língua, Senhor, que eu falo mal. Eu não quero sentir o que eu fico sentindo, Senhor. Ódio no meu coração, remoendo raiva, querendo provar que eu estou certo, querendo castigar o meu irmão. Restaura, Senhor. Restaura minha língua, restaura o meu coração, restaura a minha mente. Faz novo, Senhor, todas as coisas. Muda, me transforma, me ajuda, me socorre. Eu estou afogando, Senhor. Estende a tua mão e me puxa. Eu quero andar de novo sobre as águas. Eu já experimentei isso na minha vida. Eu quero viver isso de novo, Senhor. Aí ele olha e diz assim, não olhe para o que está ao redor, olhe para mim. Ah, mas de alguma forma, isso foi falado aqui hoje. Ah, mas tudo está dizendo que não. Tudo não sou eu. Eu compartilhei com os irmãos, domingo passado, uma coisa. Um momento da minha vida tem assim. Os meus problemas e as demandas são extremamente mal educados. Eles não esperam que eu resolva um. Quando eu ainda estou resolvendo um, chega 3, 4, entra na fila e toma o lugar e quer ser resolvido logo aqui e agora. E eu corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro. As provações têm sido assim. Mal eu construí o altar, mal eu coloquei o Isaac, mal eu peguei a faca para cortar o pescoço do menino, já se vira e diz assim, arrume suas coisas, vai embora para um lugar que você não conhece. Aí eu estou mal arrumando as coisas. Quando eu estou mal arrumando as coisas, volto do Egito, vai lá para trás. Mas aí Deus tem me dito uma coisa. A quem mais for dado, mais será cobrado. Quando Deus investe muito em alguém, Ele pega pesado. Ele pega pesado. Então, se Deus está pegando pesado com essa igreja, é porque Ele está investindo, porque Ele quer muito daqui, Ele vai dar muito aqui. Vamos dar uma olhadinha em umas coisas aqui, porque hoje fizeram uma coisa maravilhosa comigo. Não me deixaram naquela angústia de que deixam o pregador com um tempo bem curto. E o pregador, coitado, tem que fazer um milagre. Aí é só Jesus na causa e para tirar o nervosismo do pregador. Ezequiel 30, 26. Pode ser até 16, mas eu vou olhar com os 26. Pode ler, por favor, o texto. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Há ações de Deus que, a princípio, não são entendidas.
Às vezes Deus permite certas coisas, Ele faz a dispersão para que de novo Ele volte e traga as coisas para o centro da vontade dEle. Há várias áreas em que Deus pode nos espalhar para nos juntar de novo, para nos refazer. Hoje existe uma palavra contemporânea que a gente usa para isso. Reset. Sabe o que significa exatamente? O quê? Sim, significa o quê? Reiniciar, fazer de novo. Voltar ao estado original. E isso é a mesma palavra que restauração. A restauração, ela pode ser uma restauração espiritual. E para que haja uma restauração espiritual, o púlpito não ajuda. Imagine que esse é o melhor, viu? O outro eu já tinha caído aqui 3 vezes. A restauração espiritual exige humildade, arrependimento, que são o ponto de partida, ou ponto inicial. Reconhecer a dependência de Deus, confessando pecados, para dar início ao processo de cura. Humildade. Arrependimento. O início da restauração começa por coisas que às vezes não são da minha vontade nem são agradáveis. Primeiro, humildade. Abrir mão do ego. Tá? Arrependimento, reconhecer os meus erros. E o que é que tem a ver o meu ego e os meus erros com a restauração? Porque quando eu encontro um espaço de humildade dentro de mim e de arrependimento, eu reconheço a dependência de Deus. E aí eu vou confessar os meus pecados. E posso iniciar o meu processo de cura. Parece fácil, parece bonito dito assim. Se eu disser a vocês que o processo de restauração espiritual é um dos processos mais dolorosos que existe, mais difíceis, mais complexos. Sabe por quê? Porque sou eu lutando contra mim mesmo e sendo instigado por Satanás. É a guerra mais desonesta se eu for lutar ela sozinho. Essa guerra só vence quem está unido a Cristo. Porque o Espírito Santo é quem vai nos dar forças. É Jesus Cristo quem vai nos aconselhar. E é o Espírito Santo que vai ensinar tudo o que a gente precisa. Não é só ler a palavra não, porque ler só a palavra é morta. O Espírito vai vivificar, vai abrir os olhos, vai dizer o que é, como não é, o que aquilo significa, o que aquilo não significa. Então a gente precisa pensar. Talvez a igreja esteja precisando de passar por uma boa reforma espiritual. Agora, isso é um processo de busca diária. A restauração não é um evento único, mas um compromisso contínuo através da oração, através da leitura da Bíblia, através da meditação. E nós precisamos, para isso, de algumas coisas. Da Bíblia, de tempo, de oração, para ouvir, falar com Deus. E também a gente precisa de apoio espiritual. De apoio emocional. É preciso de pessoas mais velhas na fé,
que estejam prontas para guiar, orientar durante o processo de restauração. Agora vem a pergunta. Você vai estar em qual ponto dessa listagem? Dos que precisam ser ajudados ou dos que estão prontos para ajudar? E se eu disser a vocês uma coisa que parece contraditória, mas que todos nós estamos nos dois polos? Não há ninguém que não precise ser ajudado. E não há ninguém que não tenha condição de ajudar. Mas também isso nos mostra uma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que era o mais santo, que entrava na igreja e fazia aquela oração, coitado. Coitado. Não vai poder ser curado. Eu preciso nada disso. Eles precisam. Eu, de jeito nenhum. Esses vão permanecer doentes. A graça está disponível. Eu não preciso de graça. Eu sou a graça. Eu não preciso de amor. Eu sou o próprio amor. Eu não preciso de perdão. Eu sou imaculado. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Mas existem umas restaurações que a gente nem tem tempo nem condição de falar aqui agora. Mas toda restauração implica em ter um processo de cura. Porque a restauração, na verdade, ela visa a cura de feridas emocionais, fazendo o fortalecimento do indivíduo dentro da comunidade, levando a um retorno à fase inicial da fé, da esperança, a reconstrução das relações consigo mesmo, com Deus e com o próximo. A restauração ela se dá em 3 níveis. Eu me restauro na minha relação com Deus. Como consequência, eu restauro a minha relação comigo mesmo. E estando em paz com Deus, estando em paz comigo, eu sou chamado a me restaurar meu relacionamento com o outro. Então a gente vê que é um processo. Não é uma coisa tão simples. Não é a restauração. Pim, pisca os olhos, acordei de olho azul, louro, lindo, com 2 metros de altura e santo, quase com asinha nas costas. Não mesmo. É que a pele trata de uma ferida, trata de outra, dói, incomoda, volta de novo, vai ter que fazer nova cirurgia. Mas menino, já fez tanto, mas precisa. Esses somos nós. Essa é a nossa história. Como mencionei anteriormente, deixa eu ver aqui agora. Vai ter que ficar alguma coisa para depois. A gente vai ver isso depois. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Algumas chaves e alguns segredos. 1. Oração. Oração onde eu coloco a minha dependência. Eu coloco a minha impotência. Peço a Deus que Ele me cure, que Ele me salve, que Ele me restaure. E lá no final vem o quê? Louvar a Deus.
um louvor de gratidão a Ele. Nós podemos ver, en passant, rapidamente, a história de 3 pessoas que eu citei aqui, que passaram por processo de restauração. Antes de nós finalizarmos, vamos dar uma olhada a Pedro. Pedro é um homem que ele tem uma história notável. Um versículo resume alguns versículos, porque um só não dá. Primeiro, a prontidão de coração. Larga esse barco, larga essas redes, e eu farei de vocês pescadores de homens. Nem pensou, foi embora. Senhor, por ti eu dou a minha vida, eu mato e morro. Você conhece esse homem? Eu juro pelo céu e pela terra, que eu nunca nem vi, nem mais branco, nem mais preto. Ah, Senhor, eu vou contigo para onde tu fores. 3 vezes. Sei quem ele não. Vocês estão enganados. Eu não tenho parte. É tão engraçado isso no original, em grego, que diz assim: eu não tenho parte deste homem. No original é algo bem assim: com ele eu não tenho laços nenhum e nem quero ter. E aí, no momento de restauração, na justa e exata medida, 3 vezes: Pedro, tu me amas? Dá a chance dele se confrontar com suas dores, com suas fraquezas, com seus próprios erros, até um momento em que ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus generosamente diz a ele: quando tu te converteres, olha o teu estado, você ainda não é convertido. Apacenta minhas ovelhas. Mas ele já estava certo de que ele era o cara. Ele não era. Mas depois de convertido, sabe o que acontece com esse homem? Uma vez ele pregou, foram quantas pessoas? Quantas pessoas se converteram? 3.000. E da outra vez foi mais. Foi 5. Esse homem fez milagres. Restaurado. Aí vamos dar uma olhada em Jó. Jó é muito engraçado. É o livro mais antigo da Bíblia. Tá? Não existe só a versão que nós conhecemos, mas é um livro bastante difundido nas culturas e nas religiões orientais. Mas ele fala de uma coisa. Jó estava fazendo tudo que era certo. Aí chega um de lá e diz assim: olha, as ovelhas pro beleléu, os camelos também. Ah, teus filhos, caiu fogo do céu. Ele bota o rosto em terra e se humilha diante de Deus. E ora. Ora pelas outras pessoas, pelos amigos que nem sabiam o que estava acontecendo, que foram dar opinião a respeito da vida dele. Ele não lutou, ele não se vingou, ele não... Nada disso. Jó 42, de 10 a 12. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha.
só depois de ter passado por um processo, onde ele não se apegou. Os bois e jumentos foram embora, as ovelhas e os pastores, os camelos, o filho, a família. Agora vamos dar uma olhada assim, bem rapidinho. O filho pródigo. O filho pródigo, ele é um exemplo bem clássico de quem somos nós. Apressado. Nervosinho. Queria a herança dele primeiro, antes da hora. No Oriente, naquela época, ainda hoje é assim, mas naquela época era um pouco pior. Os filhos só tinham acesso à herança quando maior de idade, depois que os pais estivessem mortos e numa linha sucessória. Quem fosse mais velho tinha direito primeiro. Aí ele vai, pede, matou o pai em vida, leva o dinheiro, gasta do jeito que quer. Esses planos infalíveis e maravilhosos que nunca dão certo, que nós temos, aí lá a mão de Deus pesa, aquele lugar sofre por causa do pecado dele, começa a passar fome e aí ele se lembra. E aí começa o processo de restauração quando ele diz: Deus, eu pequei contra ti e atentei contra o meu pai. Vou voltar e vou pedir perdão. E aí começa a restauração dele. E a restauração dele começa sem nenhuma cobrança. Quando ele chega, o pai dele bota uma roupa nesse menino. Vai molhar o dedo dele. Ele tem família, ele tem nome, ele tem pai. E bota uma sandália nos pés dele. Você sabe o que significam essas coisas? A roupa. A roupa dizia muito na cultura judaica. Cada roupa colocava os indivíduos na classe social que ele pertencia. A roupa dizia da posição dele dentro do grupo religioso. E a roupa falava da formação e da educação que ele recebeu na família. Hoje a gente não tem isso dentro da cultura da gente. A roupa era um cartão de visita. E o anel no dedo. O anel tinha uma simbologia muito forte. As famílias eram reconhecidas pelos anéis e pelas joias. Eu hoje nem estou usando. Algumas pessoas, desde o início, quando cheguei na igreja, me perguntavam: esse anel no seu dedo, esse anel no seu dedo. Um anel de família. Que já pertenceu a muitos antes de mim. E que depois da minha morte, muito provavelmente, vai pertencer aos meus filhos e aos meus netos. É uma linhagem, é uma coisa que veio dos antepassados, quer dizer, há um fio condutor nisso tudo. E esse fio condutor é Deus, guiando nossa família, o nosso grupo. Mas tem uma coisa mais séria nisso. O anel pode deixar de lado, mas e as sandálias? A cultura, na nossa cultura, a gente tem uma experiência disso. Tem uma igreja chamada Nossa Senhora dos Homens dos Pés Descalços. Sabe por quê? Escravo não tinha sapato nem sandália. Haviam pessoas que o sonho dela era ter um sapato.
você sabe, quando o pai diz naquele momento que é hora de pôr uma sandália nele, é dizer assim, ele pode ir pelos caminhos que for, ele tem casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, restauração é um processo que Deus está abrindo a porta para nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos dispostos a sermos restaurados, nós estamos dispostos a nos humilhar na potente mão de Deus, confessar os nossos pecados, pedir a Ele que Ele nos restaure, deixar que Ele gaste o tempo que Ele queira e assumirmos quem somos e como estamos. Mas antes de mais nada, restauração é a ação de Deus usando da graça e da misericórdia conosco. É Deus dizendo, eu não desisto de você. Eu não desisto de vocês. Quem dá a última palavra sou eu. Pode estar estragado como tiver. Me ajude, por favor. Pode ser estragado como tiver, que eu vou levar ao fim, até o fim a obra. Graça e paz a todos vocês. Eu